guardar alguns minutinhos enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o vídeo. Já estamos ao vivo através da página da Casa de João Irmão Francisco no Facebook, para a gente começar a nossa atividade da noite. Gostaríamos de dar boas-vindas já às pessoas que começam a se conectar. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. Boa noite, Gorete. Muita paz para você também. Paz e luz, né? Seu conterrâneo aí, Geraldo Neto. Zuleide, minha colega de uma batalhadora, viu? Sempre em sintonia, né? Antes da palestra, Zuleide já dizia: muita luz, muita luz. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber o amigo Geraldo Neto, da Paraíba, lá da cidade de Uiraúna, que se dispôs a estar conosco aqui essa noite para conversar conosco sobre justiça e direitos naturais, segundo o Espiritismo, né? Daqui a um pouco a gente vai passar a palavra para ele. Estamos aguardando só alguns minutos enquanto as pessoas recebem as notificações do Facebook para acessar o vídeo, para que a gente possa começar. Boa noite, Acilene, seja bem-vinda. Boa noite, Fran. Nesse período de isolamento social, em virtude da impossibilidade da gente manter as atividades presenciais, a Casa de João Irmão Francisco adotou essas transmissões pela internet como uma forma de manter o grupo que frequenta a Casa de João unido ainda nos ensinamentos dos espíritos, das boas vibrações, né? Trazendo mensagens de incentivo, de consolo, mensagens de esclarecimento sobre o Espiritismo, sobre a doutrina, né? E é uma grata satisfação da gente quando a gente vê esse trabalho atingindo pessoas que normalmente não poderiam frequentar a casa de João Irmão Francisco presencialmente, né? A gente, graças a Deus, está tendo uma frequência boa de pessoas de outras cidades, né, inclusive outros estados, e é uma oportunidade que a gente está tendo também de fazer esse intercâmbio com irmãos de outros locais, né, e como é a nossa conversa de hoje, em que a gente recebe o Geraldo Neto, diretamente da Paraíba, da cidade de Uiraúna, e que vai conversar conosco sobre esse tema relacionado à justiça e direitos naturais, né? Então, antes de começar e passar a palavra para ele, eu convido a todos para que a gente se una numa prece e elevando os nossos pensamentos a Jesus, nos ligando a Ele e aos bons espíritos que sempre nos acompanham, rogando ao nosso irmão maior as permissões necessárias para o início das atividades da noite, rogando também a Ele que derrame sobre todo o planeta a sua luz, levando a cada um dos habitantes da Terra
as vibrações de fé, de esperança, trazendo saúde para o planeta, abrindo as nossas mentes para essas instruções que serão discutidas hoje, permitindo que possamos extrair lições importantes para aplicação na nossa vida, fazendo com que a nossa jornada evolutiva se dê de forma mais tranquila, e segura. Permanece conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então, eu passo a palavra ao Geraldo Neto. Fique à vontade, meu irmão. A casa é sua. Eu vou ficar aqui na retaguarda. E durante a fala do Geraldo Neto, vocês fiquem à vontade para deixar seus comentários, suas questões, que a gente vai tentando encaixar na fala, ou aquelas que não tiverem condições de serem tratadas nesse momento, ao final a gente reserva um tempinho para fazer essa discussão também, né? Então, Geraldo Neto, fica à vontade, a palavra é sua, amigo. Boa noite, meus irmãos. É um prazer enorme estar aqui para conversar com todos vocês. Me chamo Geraldo Neto, sou trabalhador da Casa União, aqui da cidade de Uiraúna, Alto Sertão Paraibano, né? E que bom mantermos essa ligação com esta casa, sempre trabalhando em sintonia, em harmonia. Minha gratidão pelo convite, fico muito feliz em estar aqui hoje. E vamos debater um tema interessantíssimo, que é justiça e direitos naturais segundo o Espiritismo. E esse tema é pertinente pelas inúmeras turbulações que a gente ultrapassa atualmente, principalmente em relação à pandemia. E aí, o que a doutrina espírita, o que os espíritos de luz, de sabedoria, nos deixa como instrução, como lições, para que a gente possa colocar em prática, trazer para a nossa vivência e aí sermos cada vez mais pessoas melhores. E dentro desse tema justiça e direitos naturais, nós temos que ter a consciência de que o primeiro de todos os direitos que os espíritos nos mostram e nos instruem é o direito de viver. Então, a vida é um dos direitos elementares, é o direito magno, é a pedra principal para que todos os outros direitos eles possam ser desenvolvidos. É o direito de viver, é o direito à vida. E esse direito à vida nos impõe limites, e principalmente a proibição da não retirada da vida, né? Então, Deus nos deixa a vida para que a gente possa viver em sua plenitude, e é a consagração do primeiro direito, é o direito magno, é o principal direito, é o direito de todos os direitos, é o direito de viver. E aí, para que a gente possa viver em plenitude, é necessário que o ser humano conserve essa vida, porque o direito à vida não está disponível, é um direito indisponível. Nós não podemos dispor da vida, porque a vida, o autor da vida é Deus. E o autor da vida nos empresta para que a gente possa evoluir moralmente, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa cada vez mais sermos lapidados pelos ensinamentos que Jesus nos deixou. E se colocarmos numa hierarquia do direito à vida em detrimento de outros direitos, nós vamos ter que o direito fica no topo dessa hierarquia. Então, se a gente colocar outros direitos além do direito à vida, sempre vai prevalecer o direito à vida. E aí nós vemos a imposição de muitas limitações, de muitas relativizações a esse direito à vida. Mormente em época de pandemia,
principalmente o direito à liberdade econômica, por exemplo. Mas entre o direito à liberdade econômica e o direito à vida, prevalece o direito à vida, o direito de viver. E aí, as leis naturais vêm dizer o seguinte, que o direito natural, os direitos naturais, são regidos por leis naturais, que, por sua vez, são leis divinas, porque emergiram de Deus, vêm de Deus. As leis naturais são as leis divinas, as leis que Deus criou, as leis que Deus deixou para que os seres humanos possam ser regidos. E a lei de Deus, essa lei divina, que vem trazer a felicidade do homem. Quando o homem pratica as leis divinas, ele encontra o seu bem-estar, ele encontra a felicidade. E essas leis naturais, a sua fonte emerge de Deus, vem de Deus. E são leis eternas e leis imutáveis. Deus deixa essas leis divinas para toda a eternidade. E elas não se mudam. Por diversos momentos que a gente possa ultrapassar em nossas vidas, em certas ocasiões, em certas épocas, a lei natural que Deus deixou, ela é imutável, ela permanece, ela é eterna. E aí, essas leis divinas vêm trazer uma harmonia. E essa harmonia vai fazer com que o universo moral e o universo material sejam vivenciados harmonicamente. Porque essas leis divinas vêm trazer justamente a felicidade do homem. Porque essas leis divinas, ela está em harmonia para que o homem possa alcançar esse estágio de felicidade. E nós não podemos esquecer que os direitos naturais vêm justamente dessas leis que Deus nos deixou. E aí, invade o nosso ser o sentimento de justiça. Naturalmente, o ser humano desenvolve em si o sentimento de justiça. E os espíritos deixam bem claro isso. Todo ser humano, naturalmente, nele desenvolve um sentimento de justiça. E esse sentimento de justiça faz com que o ser humano tenha aversão à prática de abusos contra essa justiça, as chamadas injustiças. Então, quando o homem, ele naturalmente se rebela contra as práticas danosas a esse sentimento de justiça, causa-nos revolta. E essa revolta, quando a gente vê a transgressão dessa justiça, é justamente pelo desenvolvimento desse sentimento natural. É da natureza, vem das leis naturais, essas leis que Deus deixou, que é o sentimento de justiça. E esse sentimento de justiça já sinaliza um progresso moral no homem. O homem já é sinalizado por um progresso moral. Se eu tenho esse sentimento de justiça, que é fazer o bem, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que nos vai trazer felicidade, que nos limita a não causar mal a ninguém, esse sentimento de justiça vem justamente sinalizar um progresso moral. E a justiça, Deus deixou no coração dos homens. Deus plantou a justiça no coração dos homens. Isso aí os espíritos, por meio do livro dos espíritos, por meio das comunicações com Allan Kardec, deixa essa esperança, deixa essa certeza de que Deus plantou nos homens, plantou no coração dos homens esse sentimento de justiça. Aí você pode perguntar, poxa, mas o que é justiça para mim, para o meu irmão, pode ser diferente, e é diferente. A interpretação do que o homem dá a esse sentimento de justiça, a própria justiça. E aí? Allan Kardec questiona aos espíritos de sabedoria. E aí? E as inúmeras interpretações que os homens fazem acerca da justiça, acerca desse sentimento de justiça. E os espíritos dizem, os homens interpretam
essa justiça, esse sentimento de justiça, eivadas pelas suas paixões. E quando o homem interpreta a justiça pelas suas paixões, ele vai incorrer em erros. Então, as inúmeras interpretações que cada um tem acerca da justiça tem essa influência das nossas paixões que nos cega, que nos aliena, que tira do caminho da verdade. E aí, devemos ter um cuidado necessário para que esse sentimento de justiça não seja desvirtuado dessa justiça que Deus deixou, dessa justiça que Deus plantou no coração de cada homem. E é muito bonito quando os Espíritos falam: Deus deixou no coração de cada um o sentimento, a própria justiça. E nós podemos formar um conceito sobre justiça. O que vem a ser justiça? Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é justiça? Qual é o conceito que a gente pode dar à justiça? E vem os espíritos sabiamente e fala: é o respeito aos direitos de cada um. Quando eu respeito o direito do próximo, quando eu respeito o direito de cada um, eu estou praticando justiça. A maior justiça é essa: o respeito ao direito de cada um. Quando eu considero o outro, quando eu respeito o outro, quando eu não vou ultrapassar os limites do direito do próximo, eu estou praticando justiça. E aí? Será que esclarece o conceito de justiça? E Allan Kardec vai muito mais além e pergunta: e o que é o direito de cada um? O que vem a ser esse direito de cada um para ser respeitado, para ser considerado? E o direito de cada um, os espíritos deixam claro, provém da lei humana e da lei natural. Nós vimos que a lei natural, o seu nascedouro vem de Deus. São leis divinas, a lei natural. E a lei humana são todos os conjuntos de regras, sejam regras morais, sejam regras jurídicas, que vêm justamente normatizar o homem em sociedade. É as leis humanas. E as leis humanas, os homens são submersos, devem respeitar sim, mas não desvirtuando das leis naturais, as leis divinas que Deus deixou. E os Espíritos falam: preste atenção, nem sempre as leis humanas são justas, nem sempre as leis humanas refletem esse sentimento de justiça que Deus plantou no coração dos homens. Veja bem, isso é o direito de cada um. As leis humanas, que são aquele conjunto de regras, sejam jurídicas, sejam morais e por aí vai, que vem normatizar a vida do homem em sociedade. Então, se a gente comparar, por exemplo, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, nós vamos ver uma modificação de leis ao longo do tempo. Porque as leis humanas, elas devem acompanhar o desenvolvimento social, a sistemática social. E aí ela vai se modificando ao longo do tempo. Se a gente for comparar há 20 anos atrás para hoje, nós vamos ver a mudança drástica de leis, o surgimento também de novas leis. E aí, os espíritos deixam claro para Allan Kardec: olha, se você for olhar as leis da época medieval e comparar para as leis de hoje, as leis humanas, vocês vão perceber a diferença que existe entre elas. O que é da época da Idade Média para hoje. Você vai notar essas diferenças. Mas, naquela época da Idade Média, essas leis tinham uma razão de existir. Porque justamente naquela época, naquele tempo, naquela circunstância, essa lei respondia a uma demanda. Então, as leis humanas, elas justamente vêm
acompanhando a sistemática social, e os homens devem obedecer às leis humanas, até para a convivência pacífica em sociedade, já que o homem está hoje organizado em sociedade. E nós devemos se preocupar também com as leis humanas, que são as leis divinas, que são as leis que Deus deixou para reger o homem em seu viés, em seu universo material e em seu universo espiritual. E repito, os Espíritos deixam bem claro, nem sempre as leis humanas refletem o sentimento de justiça. Bem claro, e deixa para que a gente possa ir buscar sempre as leis da verdade, as leis que vêm justamente trazer a felicidade. E aí, os Espíritos deixam como instrução também a base da justiça. Qual é a base da justiça? Qual é a base da justiça? O que as leis naturais vêm formular como base da justiça. E aí, os bons amigos espirituais citam uma passagem bíblica belíssima, que Deus diz, olha, façam aos outros o que gostaria que estes fizessem a você. É aquele negócio. Se eu vou praticar algo contra alguém, eu devo primeiro me colocar no lugar desse alguém e me perguntar, será que eu vou gostar dessas atitudes que eu quero fazer? Será que essas atitudes que eu quero praticar contra o próximo, será que se fosse eu, será que eu gostaria? Será que iria me trazer a felicidade? A base da justiça é que a gente se coloque no lugar do outro. Nós vivemos em uma sociedade onde a pessoa humana é colocada como descartável. Nós somos vistos como máquinas. E é preciso que os seres humanos despertem para o respeito ao outro, para a consideração do outro. Infelizmente, na história da humanidade, nós já participamos de crimes bárbaros contra a vida. Quantos morreram nos holocaustos? Pelo nazismo, pelo fascismo, por todos os sistemas ditatoriais que nós tivemos ao longo da história. Quantos foram dizimados? Quantos tiveram uma desencarnação forçada? Nas grandes guerras mundiais. Você veja, só basta você imaginar as bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Jogaram mísseis de cima do avião, como se lá embaixo tivesse animais, como se lá embaixo tivesse porcarias, mas não, tinham seres humanos. E seres humanos foram dizimados. A vida sendo menosprezada, sendo rebaixada à inferioridade dos animais. Repito o que Deus deixou como lei natural, como base da justiça, como sentimento de justiça, que foi: façam aos outros o que gostaria que estes fizessem a você. É se colocar no lugar do outro. É a sociologia de se colocar no lugar do outro. Sentir como o outro iria sentir. E aí nós vamos perceber uma profunda limitação. E nós vamos estar praticando a justiça. A justiça em sua pureza, a justiça em sua integralidade. Porque as relativizações das interpretações que os homens fazem sobre justiça são feitas por base de paixões alienadoras, cegas, que não refletem
esse sentimento que Deus deixou, o sentimento de justiça. E o homem em sociedade? Qual é a obrigação do homem em sociedade? Na convivência social? É justamente praticar esse ensinamento. O respeito mútuo. O respeito mútuo. Mas também ter a consciência que eu tenho direitos, mas também eu tenho deveres. Cada um se pergunta qual é o meu dever na minha sociedade. Qual é o meu dever? Muitos procuram apenas os direitos, né? Os direitos. É uma tendência natural. Mas quais são os meus deveres? Será que eu estou só querendo o gozo dos direitos e o ônus dos deveres? O Espírito deixa claro que, como cidadãos, nós devemos, além dos direitos, praticar os nossos deveres. Isso também é um sentimento de justiça. E nós vemos na pandemia uma mobilização mundial. A pandemia do coronavírus mobilizou o mundo, mobilizou pessoas, mobilizou chefes de estados, mobilizou líderes religiosos, mobilizou o mundo. E a pandemia, os seus desastres, também deixam uma lição. A solidariedade social, a preocupação com o outro, ver o outro como seres humanos, chorar com o outro. Quem é que chora com o outro? Quem é que para de julgar para chorar com o outro? Quantos vícios, quantas paixões preconceituosas nos cegam? É mais fácil apontar, mas é mais difícil chorar com o outro. E aqui me recorda Chico Xavier, quando Chico Xavier recebeu uma mãe aflita, desesperada, porque tinha perdido seus filhos, seu esposo, em um acidente automobilístico. E essa mulher chegou para Chico Xavier em prantos, no desespero: o que eu faço da minha vida? Minha família foi dizimada em um acidente automobilístico. E todo mundo ficou ansioso. O que é que Chico Xavier vai dizer a essa mulher? E simplesmente Chico Xavier chegou a ela e chorou junto com ela, sem dizer nada. Abraçou-a. Chorou com ela. E essa mulher, mesmo sem ouvir uma palavra de Chico Xavier, já saiu confortada de uma dor inconsolável. Olha que bonito. Olha que lição linda. Justiça gera paz. Justiça enxágua lágrimas. O respeito ao outro, a consideração ao outro. Quando eu passo a ver o outro como um sujeito de direitos, um sujeito de deveres, quando eu passo a ver o outro uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa, enfim, tudo muda. Justiça gera paz, justiça gera solidariedade. Aí Allan Kardec pergunta: e qual é o limite desses direitos dos homens? Qual é a extensão dos direitos dos homens? São direitos ilimitados? Pelas leis naturais, Deus deixou direitos ilimitados para os homens? O que as leis naturais legam ao homem? Qual é a extensão desses direitos? Aí os espíritos basicamente dizem isso. A limitação da extensão dos direitos dos homens é o outro. É o outro, é o próximo. Se eu vou respeitar o outro, os limites do outro, os direitos do outro, eu estou praticando justiça. Eu estou limitando a extensão dos meus próprios direitos.
eu estou limitando a extensão dos meus próprios direitos. O próximo, o outro. Quando meu direito começar a desrespeitar o direito do próximo, tchau. O meu direito já deve ser limitado. O meu direito deve ser esbarrado em sua extensão. Aí Allan Kardec pergunta, e como é que fica, por exemplo, se todo mundo vive uma plenitude de direitos? Cada um vive respeitando o direito do outro. E como é que fica a questão dos superiores? Então, não haveria superiores. E nós temos, na nossa vida, superiores, pessoas superiores a nós. E aí os Espíritos falam sabiamente. As leis que Deus deixou são para todos, não para alguns. Deus não deixou suas leis naturais divinas para os escolhidos, não. Deixou para todos, porque Deus é igual. Deus abraça todos. Deus deixou suas leis para todos. Agora, que cada um de nós reconheça as nossas fraquezas, reconheça as nossas limitações e reconhecendo as nossas limitações, nossas fraquezas, a gente possa ver no outro qualidades que lhe dão essa garantia de ser superior a nós. E quando eu falo em superior, não é ser melhor que nós. É poder estar em situações de superioridade, em circunstâncias de superioridade. Não quer dizer que seja melhor, não. Porque o líder, ele deve usar a sabedoria para poder ostentar uma condição de superior. O líder. Vejam os profícuos ensinamentos que os Espíritos deixam. E aí, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos, Allan Kardec diz, já que justiça é respeitar o outro, respeitar os direitos do outro, se colocar no lugar do outro, se colocar, a gente se colocando no lugar do outro, a gente vai sentir na pele e vai deixar de fazer muitas coisas. Com tudo isso, como é que o homem pode alcançar a plenitude da justiça? Veja que pergunta, percebam a complexidade dessa pergunta. Como é que o homem pode alcançar toda a pureza da justiça? A plenitude da justiça, gente do céu. Como é que será que o homem pode alcançar a plenitude da justiça? E a resposta é simples. Em poucas linhas. Em poucas linhas. O verdadeiro justo, ele vive a plenitude da justiça em toda sua pureza. E quem é o verdadeiro justo? Aquele que vem praticar as leis divinas, o que Deus deixou. Aquele que vem ao encontro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Aquele que vem ao encontro do sentimento de justiça que Deus deixou à humanidade. A humanidade tão sofrida, a humanidade tão complexa, a humanidade tão polarizada, tão relativa. Foi justamente o radicalismo da justiça que Deus deixou. Não se engane, Deus plantou em cada coração sementes da justiça. Respeitando o outro, considerando o outro, amando o outro, chorando com o próximo, se preocupando com o próximo. Eu tenho costume de dizer que, poxa, eu não gosto de rezar para mim mesmo. Vejam, como é rezar para si? Não gosto de pedir para nada para mim. Eu gosto mais de rezar pelo outro. E se esse outro
rezar por outra pessoa e por aí vai, nós vamos fazer uma cadeia imensa de oração. Porque eu sei que alguém está rezando por mim. É a solidariedade. Que o sentimento de justiça possa estar em nossos corações, que os nossos passos nos leve ao encontro das leis divinas, dos ensinamentos de Deus. E eu peço a cada um de vocês uma coisa. Sejam felizes. Sejam felizes. É uma oportunidade para a gente também ser feliz. E irmos em busca dos nossos aperfeiçoamentos morais, em busca dessa felicidade. Sejam felizes. E assim concluo as minhas considerações sobre justiça e direitos naturais. Agradeço pela paciência de me ouvir. Estou à disposição para comentários, para debates, e que Deus nos abençoe. Bacana, Geraldo Neto. Esses conceitos trazidos pelos espíritos a Kardec são de uma grandeza que a gente, a cada vez que lê, percebe aspectos diferentes, né? A gente, a cada leitura que faz desses ensinamentos, percebe nuances que passam despercebidas, né? E é bom quando a gente ouve você falar com essa empolgação de que a gente deve buscar o cumprimento dessas leis divinas, né? É muito interessante. Mas eu queria que tu comentasse um pouco mais a questão da transitoriedade das leis humanas, né? Muitas vezes a gente se baseia nas leis humanas apenas para guiar a nossa vida. Ah, não, eu sou um cara correto porque eu não cometo crimes, né? O que é que tu pode complementar para a gente? Porque é um aspecto bastante interessante, né? Interessante. E essa transitoriedade das leis, né? Você veja, nós já tivemos regramentos apenas pelos costumes. Pelos costumes. Isso é certo, isso é errado, e por aí vai. E a questão da moralidade, que vem influenciar na elaboração de nossas leis, né, tal qual conhecemos, né, ela é bem relativa. E aí, a gente conhece muitos que dizem, eu estou sendo justo porque eu estou cumprindo as leis humanas, ou seja, eu estou cumprindo todo o regramento legal que eu tenho em sociedade. E aí, muitos esquecem das leis divinas. Muitos que não matam chegam a cometer injustiça com o próximo, quando desconsidera e desrespeita os direitos do próximo, desconsidera o próximo. Muitos que não matam, mas cometem essa desconsideração perante o próximo. Quer dizer, todo sentimento de justiça vai por água abaixo. E os espíritos deixam bem claro, cuidado, que é relativa essa justiça das leis humanas. Nem sempre as leis humanas são justas. Nem sempre. Eu sou advogado, né? Na minha vida profissional, sou advogado, e a gente testemunha, no final de muitas audiências, principalmente em direito de família, por exemplo, nós percebemos inúmeras injustiças. Respaldadas pela lei, né? Respaldadas pela lei. É um reconhecimento, né? Eu posso até ser escrachado por alguns colegas, mas E a pessoa sai até revoltado com isso. Sai revoltado. Por quê? Porque você veja como as leis divinas, a gente não tem costume de dar importância, não. As leis divinas. Não temos essa importância. Mas as leis divinas falam mais alto
nesse sentimento de justiça que está em nós. Está em nós. Nos toca mais profundamente, né? Né? Mas, assim, toda essa transitoriedade do regramento jurídico, e por aí vai, moral, e por aí vai, né? Nós devemos respeito e cumprimento, Sim, até sim. conviver em sociedade, porque senão teríamos o caos social e Jesus Cristo, Deus não quer o caos. Deus quer a harmonia. Deus é tão perfeito, Felipe, que Deus quer a harmonia material e espiritual. Você veja uma harmonia completa, né? E devemos respeito ao cumprimento e cumprimento de todo ordenamento jurídico para que a gente possa evitar esse caos. E termos a convivência social, a convivência interpessoal e por isso sucessivamente. É interessante a gente ver esse aspecto das leis humanas nem sempre serem justas, né? Até um comentário aqui que colocaram agora, o Eduardo, nosso amigo, nem sempre as leis humanas são justas, as leis, então, precisam continuar evoluindo. É exatamente isso, né? A humanidade evolui e o regramento de leis humanas evolui junto com a humanidade, né? E nós devemos ter cuidado, Felipe, por exemplo, nessa evolução. As leis humanas, ela tem que acompanhar a sistemática social. A sistemática social, né? Então, essa evolução é necessária para que as leis humanas possam corresponder às demandas sociais. Né? Nós temos um exemplo clássico que é a questão do casamento gay, por exemplo. O casamento gay. Se você pegar o Código Civil, lá não vai ter nenhuma lei que autorize o casamento gay, não. Mas os tribunais superiores, vêm entendendo o seguinte: por mais que não esteja na lei, mas devemos aplicar, por analogia, a lei civil. Porque a gente não pode deixar desacobertadas essas relações que são baseadas na afetividade. Não importa se é do mesmo sexo, mas é relações de afetividade. E o direito não pode desacobertar. E outra coisa, uma advertência. Vamos ter cuidado também nessa evolução em relação às leis naturais. Cuidado. As leis naturais, logicamente, vai acompanhando uma sistemática evolutiva, só que são imutáveis. São imutáveis. São leis divinas. As leis naturais são leis divinas. Eu fico imaginando a gente no futuro analisando o nosso regramento legal atual, né? Porque hoje é muito fácil a gente olhar para trás e ver absurdos que eram permitidos por lei, né? A gente olha um pouco para trás e vê a escravidão como sendo um instrumento legal, né? E quanto mais para trás a gente for, mais absurdos a gente vai... absurdos que hoje a gente considera, né? Mas que na época nós considerávamos uma coisa Perfeito. Normal, né? Perfeito. Porque naquela época, essas leis tiveram uma razão para existir. A lei está leão, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me machucasse, eu vingaria na mesma intensidade do outro. E os espíritos citam a Idade Média. Se você regressar à Idade Média e comparar os sistemas de ordenamentos, né? Não ordenamento escrito, mas principalmente os costumes que são sistemas que eram sistemas de ordenações. Então você veja, então compare com a Idade Média, por mais que sejam absurdas, tiveram uma razão para existir naquela época. É a mesma coisa. Se daqui a 50 anos alguém for estudar todas as leis que estão aplicadas à pandemia, por exemplo, a pandemia, quem sabe que pode causar até espanto em algumas coisas. Sim, sem dúvida.
né? E é interessante que os espíritos usaram a referência para a Idade Média, porque a gente está tratando do século XIX, né? É como se hoje eles nos mostrassem a legislação do século XIX, né? Olha, no século passado ou no anterior, né? A gente já está no 21, mas era permitido escravidão, era permitido uma série de questões relacionadas à mulher, ou seja, não era permitido uma série de questões à mulher, né? A posição da mulher. Então, tudo isso vai acompanhando esse dinamismo evolutivo, né? Por outro lado, as leis divinas garantindo a nossa regularidade de entendimento, né? E a base para a nossa evolução, né? Exatamente. E é essencial a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente do céu, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos ajudando a viver as leis naturais para que possamos alcançar a pureza da justiça. A gente vê, a gente vê esse sentimento de justiça em uma distância, em uma coisa assim, poxa, é impossível para mim. Poxa, se Deus plantou em cada coração um sentimento de justiça, não é impossível nada. Está bem próximo e a gente não vê. Lógico, para uns é missão. Para outros, expiações. E por aí, cada um vai em busca da felicidade. E é preciso de várias vidas, de várias encarnações, reencarnações, para poder a gente compreender toda a plenitude do sentimento de justiça. E até compreender as leis divinas que são bastante questionadas. Bastante questionadas. Não é algo, não é algo, vamos dizer assim, não é algo, me ajude a palavra. Falta aceitação. Não é algo, isso. Sempre vai ter antagonismo, posições diferentes. Porque nos exige uma série de esforços, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente ainda se dá o prazer de fazer, numa argumentação meio errada de dizer que não sabe que é errado ou acha que é certo, né? Por exemplo, a questão do perdão. O perdão, que vem das leis naturais. O perdão. Não está, se você não está na lei, perdoa o próximo. Na lei dos homens, não. Mas na lei divina está o perdão. O perdão. Muita gente acha, eu já achei, graças a Deus, depois que conheci a doutrina, que a gente muda muita coisa. E graças a Deus, hoje tem uma concepção totalmente diferente de perdão. Porque eu achava impossível perdoar. Eu achava impossível, é algo impossível, é algo dolorido, é algo que maltrata o perdão. Mas quando você começa a perdoar, sua vida muda. Você respira de novo. Parece que você começa a viver novamente uma nova dimensão. E tudo vai se abrindo. Tudo vai ganhando sentido, porque tudo há um sentido, né? Os espíritos deixam bem claro. O nada não existe. Tudo tem um sentido na vida. O nada não existe. O que é o nada? O nada não é nada. O nada não existe. E tudo tem um sentido de ser. E o perdão é uma maravilha que o homem pode alcançar nessas encarnações. Então, eu costumo dizer a minha querida Zuleide, né? Olha, Zuleide, eu sou uma alma penada em busca da misericórdia de Deus. Aí ela, pronto, eu também sou uma alma penada em busca de misericórdia. Vamos se unir aqui para que um ajude o outro. Né? Bacana. E essa satisfação que você relata do perdão é aquela satisfação íntima que a nossa consciência tem de estar cumprindo as leis divinas, né? A partir do momento que a gente demanda algum esforço em fazer o bem ou querer ser uma pessoa melhor,
essa satisfaçãozinha começa a acender na nossa mente, né, nos induzindo a continuar nesse trabalho, né? É verdade, é verdade. E é uma construção interior, né? É uma construção diária. Ninguém está dando fórmulas vazias, ninguém está dando receitas prontas. Estamos apenas debatendo o que Deus nos deixou como precioso para alcançarmos a felicidade e para que a gente possa se melhorar cada vez mais. A Gorete colocou aqui um comentário. Ela disse que gostaria de saber por que é que uma pessoa que sofre tanto, mas não quer entender nem aceitar esse sofrimento, nem mesmo uma palavra de fé. Você veja, e existem muitas que estão nessas situações. Porque muitos se aprisionam na dor, se aprisionam no sofrimento. E essa prisão passa a gerar um falso prazer. Você sabia disso? Essa prisão passa a gerar um falso prazer. E cada vez mais o egoísmo vai fazendo com que essa pessoa possa passar por muitas provas vindouras para que possa entender e compreender o sentido de tudo, principalmente da vida e da própria existência. É o tempo, só com o tempo. Ah, meu Deus do céu, quantas encarnações essas pessoas vão ter que ultrapassar, vão ter que vivenciar para poder compreender. O conhecimento nessa encarnação é limitado, né? Limitado. Os espíritos dizem, olha, o homem, ele não alcançou a plenitude do conhecimento, da sabedoria. Tem coisas que o homem nessa encarnação não vai entender nunca. E é preciso da nossa oração, do nosso amor, da nossa compreensão. E só com o tempo é que as coisas vão naturalmente se encaixando. Só com o tempo que as coisas vão se revelando. Vão se revelando. Talvez palavras nem sirvam, mas naturalmente Deus vai revelando a essas pessoas que é preciso sair do comodismo e do falso prazer que esses sofrimentos aprisiona e escraviza. E com o tempo, e com a nossa ajuda também, né? Cada um se ajudando, a gente pede, Deus, leve ao coração dessa pessoa todo o amor que eu tenho. Todo o amor que eu tenho. Meu Deus, o sentimento de justiça está no coração de todos. Desperta, Senhor, no coração dessas pessoas esse sentimento de justiça e de amor a si mesmo e ao próximo. Algumas vezes as pessoas ficam se recompensando com essa situação, né? Às vezes é uma forma de chamar a atenção da família, às vezes é uma forma de se sentir percebida, né, na sociedade, e adotam essa postura. A própria sociedade pode fazer com que essas pessoas se afastem, fiquem acuadas, não tenham mais prazer na vida, não tenha mais esse ânimo, né, de conversar com o outro, de expor os seus sentimentos, porque nós não estamos adaptados a ouvir, a mais falar. Quantos de nós paramos apenas para ouvir alguém? Não julgando, mas ouvindo. É importante. E às vezes a gente não precisa nem saber exatamente qual é o motivo que pode nos causar sofrimento, mas entender que por trás há uma coordenação muito maior, que há um Deus que é Pai e que nos quer o melhor, né? E que a gente precisa... E que nós não estamos condenados ao sofrimento, não. Deus é um Deus de misericórdia, é glorioso. É Pai. É Pai. Deus não é padrasto, né? E os Espíritos dizem isso. Nós podemos até estacionar, mas retroceder nunca. Paulo Roberto aqui complementa, eu acho na mesma linha, né? Muitas pessoas acham que vieram para a matéria só para passar dificuldades
e mesmo com condições de ter uma vida melhor, quase que se comprazem na vitimização. É exatamente isso. E não é protagonista do próprio aperfeiçoamento, né? Não é Assumir as protagonista. rédeas, né? E vive a vida mecanicamente, preocupado com o futuro e não vive o hoje. De assumir as rédeas da própria condução da sua realidade, né? Exato. Assume as redes com coragem, com muita resignação, piedade, né? São sentimentos que Deus nos deixa para nos ajudar, né? Sair das lamentações, muita gente só fica lamentando a vida. É natural, mas devemos mudar isso aí, em prol de nós mesmos, em prol do próximo, né? E principalmente entender que nós estamos juntos, mas às vezes em situação de entendimento diferente, né? Respeitar Exato, também, às vezes, a posição daquele irmão que ainda não está com a compreensão completa, né? exatamente. Porque é como aquela nossa querida irmã indagou, né? Você veja, tem pessoas que realmente, nessa encarnação, não vai entender, não. Não vai. É preciso de várias encarnações para que comece a compreender alguma coisa. Para que comece a compreender, a mudar e a aceitar. E aí a gente deve buscar sempre uma pedagogia que eu sempre gosto de falar, que é a pedagogia de podermos entender os nossos problemas, compreender os nossos problemas, passar pelos problemas e ter a resignação de dizer: obrigado, Senhor, pelo que eu estou passando. E obrigado, Senhor, pela consciência de que eu irei vencer. E vence. Isso não é oratória barata, não. Isso não é mensagem motivacional, não. Isso é a realidade. Bom, então a gente já está chegando ao fim da nossa atividade, só registrar aqui a presença de outras colegas lá de Uiraúna, né? Sim. Francisca, Isso. Bacana. Isabel. Isabel, nossa querida Isabel, muito bom estar aqui na presença de Isabel. Temos aqui mais alguns outros comentários. Francinaldo, parabenizando. Naldo, meu irmão maçom, viu? Ah, é? Irmão de maçonaria, uma grande pessoa, uma joia. Fico feliz, Naldo, assistindo Geraldo Neto, lhe agradecendo pela sua fala, pela sua disposição de estar aqui conosco, eu peço que você conduza a nossa oração final. Certo, então reforçar a minha gratidão, os meus agradecimentos. Estou sempre à disposição, né? Quem sabe um dia a gente faz uma turma daqui de Uiraúna, junta todo mundo, Isabel, enfim. Enfim, Leleira, e vamos todo mundo aí para Fortaleza, né? Sem Então, dúvida, vai ser muito bom. Muito obrigado. E E nós eu peço. também, aí, eu já fui convidado algumas vezes, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade. Exatamente. A Isabel está sempre lá conosco, né? Francisca Azuqueira já foi também. E estão sempre convidando a gente para ir lá. E infelizmente ainda não tive a oportunidade, mas com certeza é um desejo de ir lá conhecer a cidade de vocês. Muito bem. E vamos estar de braços abertos esperando vocês, esperando todos os irmãos, porque estamos praticando bem. Então vamos pedir agora que cada um de vocês, numa reverência a Deus, coloque as duas mãos no seu coração e em prece, fechar os olhos e em prece, agradecer a Deus pela vida, por todas as pessoas que tanto amamos e estão ao nosso lado. Agradecer a Deus pelas pessoas maravilhosas que passaram pelas nossas vidas e que estão na pátria espiritual. Meu Deus, quantas saudades. Quantas saudades. Quantas pessoas amadas estão conosco. Eles vivem, eles vivem. Agradecer a Deus por todos os nossos dons e sentir que o nosso coração pulsa e que nesse coração está a semente do sentimento de justiça.
Somos tão imperfeitos, tão pecadores, mas com vontade de acertar. Falhamos muito, principalmente no cumprimento da justiça, mas pedimos a Deus que possamos nos fortalecer, que possamos nos corrigir, que possamos vencer todos os obstáculos, compreendendo as nossas dores, os nossos problemas e com a consciência de que venceremos. Que a nossa espiritualidade que nos acompanha possa nos conceder passes de luz, passes de sabedoria, passes de amor, tirando todas as energias negativas, todas as energias perturbadoras de nossas vidas, de nossas casas, que possamos dar espaço ao amor, à compreensão, à paz, à justiça em todas as nossas ações. Que Deus nos possa desenvolver todo o sentimento de pureza, que possamos nos reconciliar consigo mesmo e alcançarmos a plenitude da justiça. E pedimos humildemente que as bênçãos e graças contemplem a nós, as nossas famílias, aos doentes, aos vitimados pelo coronavírus, aos que estão na rua, aos que estão sofrendo injustiças. Quantos presos injustos nós tivemos nesse país de meu Deus? Quantos? Que seja feita justiça e que possamos ser instrumentos de justiça. E que em unidade possamos amar, possamos respeitar o próximo e que possamos pedir para que Deus nos guarde e nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? E que a espiritualidade possa nos acompanhar nos nossos sonhos, para que possamos ter noites tranquilas e para que possamos sair desse encontro renovados e revigorados pela justiça de Deus. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja, meu irmão. Então, só nos resta agradecer mais uma vez, Geraldo Neto. Com certeza, novas oportunidades virão da gente conversar. Agradecer novamente a audiência aí de todos os colegas do Centro Espírita União, de Uiraúna, todas as amigas que participam conosco também das atividades aqui em Fortaleza, né? E desejando a todos uma boa noite, dizendo que amanhã nós não temos transmissão, é o único dia que a gente não está transmitindo, é a quarta-feira, mas que na quinta-feira retornamos com as nossas atividades online. Então, boa noite, Geraldo Neto, boa noite a todos. Abraço. Abraço a todos, muita paz.